Gente, vamos falar aqui ainda da morte do Papa, que tá comovendo e chamando a atenção do mundo inteiro. Tá saindo várias notícias, né, dos últimos momentos do Papa, né, antes da morte dele, dias antes da morte dele, né, e aí saiu essa informação, né, que tá chamando a atenção, né. Papa Francisco fez gesto de tchau para enfermeiro antes de morrer. Falou obrigado e não sofreu, diz o Vaticano. Ele tinha um enfermeiro que cuidava dele há muito tempo, né, e ficava 24 horas com ele. Em todo lugar que ele tava, o enfermeiro tava, né? Então eles tinham uma ligação, né? E segundo informações, ele acordou de madrugada bem e 1 hora depois ele começou a ficar muito mal, né? E aí o enfermeiro, né, fez tudo o que era preciso, né? E segundo informações que saíram, né, ele olhou pro enfermeiro, né? Ele tava tendo muita dificuldade de movimentar qualquer parte do corpo, deu tchau. E logo em seguida morreu, né? E foi um momento triste, né? E muita dificuldade para o enfermeiro, né? Que sempre esteve ali cuidando do Papa, né? Como eu falei, né? O Papa ele esteve internado ali no mês de março inteiro. E qual que era a recomendação dos médicos? Ora, 2 meses direto em casa, descansando para se recuperar totalmente. Porém, o Papa, que sempre gostou de trabalhar, sempre gostou de exercer o seu papel de Papa, 1 mês depois já tinha voltado para as atividades, assim, e muita gente dizia que ele trabalhava até exaustão, assim, o máximo que ele podia, ele cumpria ali suas obrigações, né, e a recomendação dos médicos era, olha, 2 meses direto ali, descansando, ele ficou 1 mês só, né, e tem uma cena que tá chamando muita atenção na internet, que foi a última aparição dele que foi ali a aparição na Páscoa, né, que talvez é o evento católico mais importante, né, então ele já vinha de recomendações médicas, olha, 2 meses direto em casa para tentar recuperar, 88 anos, o corpo demora muito para recuperar, e nessa idade tem que recuperar totalmente, né, mas 1 mês depois ele já estava no batente de novo, né, trabalhando bastante. E uma coisa que tá me chamando a atenção, ontem quando a gente fez uma live lá no YouTube, eu falei daquela cena dele lá, né, fazendo a missa na Praça de São Pedro deserta durante a pandemia, né, que eu falei na live onde talvez é a cena que vai marcar, quando eu lembrar do Papa, olha, qual foi o momento do Papa que mais marcou? Eu acho que aquela cena é de arrepiar, aquela cena dele indo ali fazer uma missa, porque eu lembro, contar aqui pra vocês, que quando a pandemia chegou, a gente ainda não sabia muito o que estava acontecendo, e tudo que é novo pro ser humano assusta, tudo que a gente não entende, a gente assusta primeiramente, né, e eu lembro que quando começou esse assunto de pandemia, começou lá pela Itália, né? E a gente via nos jornais várias ambulâncias. Então, o primeiro impacto foi muito assustador pra gente, né? E a cena do Papa ali, né? Indo ali na Praça de São Pedro, conhecida por estar sempre lotada ali, estava totalmente vazia, deserta, e ele andando ali, ó, durante toda a praça em silêncio ali, subindo as escadas. Ele que era do grupo de risco, foi lá e fez aquela missa ali na Praça de São Pedro, totalmente deserta, assim. Foi uma das cenas, assim, que na época eu lembro que eu fiquei muito assim impactado, né, que isso dava uma noção do que estava acontecendo com o mundo. E outra coisa que está chamando a atenção, não só hoje, mas ontem na internet, os ataques que o Papa vem sofrendo por causa de ideologia política, né, isso só mostra como a política adoeceu o ser humano, né, como a política adoeceu o ser humano. Então assim, o Papa segue o evangelho, defende os ensinamentos de Jesus e é atacado por pessoas fanáticas, por políticas que nem entendem o que é o evangelho, nunca parou 1 minuto da vida ali para ler uma Bíblia, para tentar entender os ensinamentos de Jesus. E por causa desse fanatismo político, acredita que certas falas e defesas do Papa enquanto esteve vivo era coisa de político, coisa de comunista, quando na verdade ele só está ali traduzindo o que o evangelho quer que as pessoas façam, defendendo os pobres, os injustiçados, aqueles que ninguém quer olhar, aqueles que ninguém presta atenção, né? Então isso é o evangelho. Agora, essas pessoas fanáticas por causa de político, que muitas vezes são da igreja, mas não, o fato de ser da igreja não significa que entende a religião, que entende o ensinamento de Jesus, né? Hoje saiu várias notícias, né, do Papa sendo atacado, até por políticos, né? Políticos atacaram o Papa. Um senador ali postou uma homenagem ao Papa, foi atacado pelos seus seguidores. Por quê? Porque acham que o Papa, por defender os ensinamentos do Evangelho, era tratado como comunista. Isso só mostra como a internet ajudou a adoecer o mundo, né? Porque por causa de política as pessoas perderam a noção. Enfim, né? Eu queria trazer essa parte da história aqui, né? Porque eu achei bem bonita aqui, né? O enfermeiro falando que minutos antes de morrer,
o Papa conseguiu ali dar tchau para ele ali, né? Para quem não sabe, gente, foi constatado que ele teve um AVC, um AVC fulminante ali, né? E um ataque cardíaco, né? Que levou à morte aí do Papa. E olha que dizem que tem uma profecia, né? Que ele seria o último Papa antes do Apocalipse, credo. Fiquei até assustado, né? Mas é uma das notícias que tá saindo, né? Que seria ele ou o próximo Papa, que seria o último antes do Apocalipse, né? Numa escritura que foi encontrada ali no ano de 400. A gente não sabe o quanto isso é verdade, né? Mas cabe aí o registro, né? Sobre essa tal escritura que poderia que afirmou que o Papa Francisco poderia ser o último Papa antes do Apocalipse ou próximo depois dele, né? Assustador, né, gente? Então era isso. A gente queria fazer esse registro aqui do Papa Francisco, esses últimos minutos de vida. Tá chegando agora? Segue a nossa página.